Todos conhecem a Baía de Guantánamo, mas as prisões mais secretas da América eram justamente as que ela negava existir. Espalhados pelo mundo, escondidos do público, estavam os Black Sites, prisões secretas criadas para apagar as operações mais sigilosas da América. Os locais eram secretos e os horrores lá dentro iam além do que se imagina. Mas até onde a CIA iria para manter seus segredos? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar os locais dos infames Black Sites da CIA. O ataque ao World Trade Center abalou os Estados Unidos da América, iniciando uma era de paranoia e terrorismo de guerrilha. As agências de inteligência dos Estados Unidos da América estavam sob forte pressão para identificar e punir os responsáveis. Mas leis dos Estados Unidos da América e tratados internacionais limitavam suas ações com prisioneiros. A CIA resolveu construir prisões secretas no exterior com apoio de governos estrangeiros, onde as leis dos Estados Unidos da América não valiam. Sequestrar suspeitos em seus países para interrogatórios em terceiros países ficou conhecido como entrega extraordinária. Esse foi o nascimento dos locais secretos da CIA, pelo menos 20 deles espalhados por vários países. Entre 119 e 136 pessoas foram presas nessas instalações. Ao menos 39 passaram por técnicas aprimoradas de interrogatório e 26 foram detidos por informações incorretas. O esquema de rendição extraordinária contou com a colaboração de ao menos 54 países. Esses locais eram tão secretos que até membros do alto escalão do governo dos Estados Unidos da América desconheciam sua existência. Memorandos internos da CIA recomendaram não informar o secretário de Estado Colin Powell sobre os locais secretos. Temiam que ele, abre aspas, perdesse a cabeça se soubesse do que ocorria. O primeiro local secreto estrangeiro da CIA foi um centro de detenção experimental na base aérea real tailandesa de Udorn, na Tailândia. Ele era chamado Local de Detenção Verde, mas seu apelido era Olho de Gato. Há especulações sobre um possível segundo local secreto na base aérea real tailandesa de Don Muang. Em 2002, o Local de Detenção Verde interrogou Abu Zabeddah, suspeito do 11 de setembro e primeiro torturado na guerra ao terror. Apesar de conhecido por altos funcionários tailandeses, o local não tinha apoio geral. Vários políticos teriam tentado fechar a base, temendo a reação negativa caso o local e seu propósito fossem revelados. O Oriente Médio também tem vários locais secretos importantes. No Afeganistão, suspeitava-se de locais secretos em Jalalabad e Assadabad, mas estes não são tão infames quanto Abu Ghraib. O complexo prisional iraquiano ficou associado à tortura após fotos chocantes de maus-tratos a presos serem divulgadas. Também houve relatos de locais secretos em Campo Buca e Campo Cropper, também no Iraque. O pior local secreto do Oriente Médio era algo completamente diferente. Falarei mais sobre isso depois. Distante no Oceano Índico, Estados Unidos da América e Reino Unido colaboraram secretamente para construir uma base secreta em Diego Garcia, um território insular pouco conhecido. Ambos os governos negaram as acusações por anos. Mas em 2015, o chefe de gabinete do ex-secretário de Estado Colin Powell, Lawrence Wilkerson, encerrou o debate ao admitir que a base havia sido usada pela CIA para atividades nefastas. Em 2008, o secretário britânico David Miliband pediu desculpas pelas evasivas sobre o local secreto de Diego Garcia. Após o 11 de setembro, com o aumento das rendições extraordinárias, a CIA firmou acordo de 15 milhões de dólares com a inteligência polonesa. O dinheiro foi literalmente entregue em grandes caixas de papelão cheias de dinheiro, em troca da permissão para usar as instalações polonesas. A CIA então investiu fundos adicionais para converter um local em uma prisão secreta com o codinome Quartzo. No entanto, comparado a alguns dos outros locais secretos, Quartzo quase parecia tranquilo. Detentos recebiam recompensas por bom comportamento, como quarto privativo com bicicleta ergométrica ou esteira. A Polônia admitiu que ao menos 2 prisioneiros foram mantidos e torturados ali. Mas como a tortura era comum no programa, isso não tornava Quartzo especial. Porém, o local secreto na Polônia não era o único da CIA na Europa. Especialmente nos antigos estados satélites soviéticos, possivelmente ansiosos por melhorar relações com a inteligência dos Estados Unidos da América,
Isso inclui Armênia, Azerbaijão, Bulgária, Tchequia, Geórgia, Hungria, Cazaquistão, Lituânia e Romênia. Apesar das negativas do governo romeno sobre o uso de seu território para deter suspeitos, evidências posteriores indicaram o oposto. A inteligência suíça teria interceptado uma mensagem indicando que mais de 20 prisioneiros estrangeiros estavam retidos em uma base aérea perto de Constança, no Mar Negro. Provavelmente há bases semelhantes na Ucrânia, Kosovo, Macedônia e Bulgária. Recentemente, a Lituânia leiloou o prédio que antes era um local secreto da CIA. Na Bósnia, acreditava-se que um local secreto provavelmente ficava no Campo Águia. O mesmo vale para o Campo Bonstil, com nome assustador em Kosovo, que não está aberto a inspeções pelo Comitê para a Prevenção da Tortura. Apesar de uma cláusula permitir a inspeção de qualquer local de detenção dos seus Estados-membros, ativista de direitos humanos conseguiu visitar o centro de detenção no campo. Von Steele chamou isso de uma versão menor de Guantánamo, o que, como veremos, não indica uma boa postura em relação aos direitos humanos. Há vários locais secretos importantes da CIA na África. Há relatos de táticas brutais de interrogatório usadas em locais secretos situados tanto no Egito quanto no Marrocos. No Marrocos, o local secreto mais provável era o centro de interrogatório Timara. Detentos de alto perfil como Ramzi bin al-Shib e Binyam Mohammed relataram que eles e outros foram brutalmente torturados. A teoria mais aceita é que o Marrocos administra a instalação financiada pela CIA, servindo como centro de detenção terceirizado. Acusações semelhantes foram feitas sobre a Líbia, assim como sobre o campo Lemoniere e Djibouti. Todos esses locais eram ideais para a CIA, longe dos Estados Unidos da América, mas perto o bastante do Oriente Médio para facilitar a transferência rápida e discreta de suspeitos e sequestrados. Alguns locais secretos da CIA não ficam em terra firme, mas em navios-prisão móveis e aeronaves de rendição. O navio de guerra United States Ship Bataan possui uma prisão temporária usada como solução provisória antes de transferir prisioneiros para locais secretos tradicionais. E isso é realmente só a ponta do iceberg quando se trata de prisões flutuantes para a CIA. O The Guardian também apontou vários navios como de locais secretos, como United States Ship Peleliu, United States Ship Ashland, United States Naval Ship Charlton e United States Naval Ship Dow. E isso nem inclui os aviões de rendição, aeronaves secretas usadas para sequestrar e transportar detentos. Esses voos eram vitais para a CIA, levando prisioneiros entre continentes em segredo. Algumas das aeronaves mais infames incluíam a N-313P, um Boeing 737, a N-379P, um Gulfstream 5 e a N-85VM, um Gulfstream 4. E claro, a infame Baía de Guantánamo. Localizado no sudeste de Cuba, o centro de detenção integra uma base naval americana maior. Depois de 2002, passou a receber suspeitos de Al-Qaeda e Talibã. O governo Bush afirmava que leis e restrições sobre tratamento de prisioneiros não valiam nessas prisões secretas. As pessoas detidas não eram civis nem soldados, mas, entre aspas, combatentes inimigos ilegais. Isso, na visão dos Estados Unidos, colocava essas pessoas fora das proteções da Convenção de Genebra. Muitas pessoas em organizações internacionais de direitos humanos discordavam do governo dos Estados Unidos sobre isso. Guantánamo não é exatamente um local negro da CIA, mas sim uma prisão militar que, como eles, usa métodos extremos. Na verdade, só sabemos de uma fração da extensão em que a CIA e soldados americanos cometeram torturas contra seus detentos em locais negros ao redor do mundo. Muito do que sabemos vem do relatório do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos da América sobre tortura, divulgado em dezembro de 2014. A versão pública tinha mais de 600 páginas, mas isso era apenas uma fração. O relatório completo tem cerca de 6.000 páginas e continua classificado como confidencial. Correto? O governo divulgou apenas cerca de 10% do que encontrou. Mesmo a versão editada do relatório confirmou que mais de uma dúzia de locais secretos operavam globalmente. Todos foram palco de atrocidades que lembram assustadoramente o trabalho da Gestapo e da Stasi da Alemanha Oriental. O relatório revela que não só soldados e agentes da CIA
atuavam nesses locais secretos. Médicos e advogados também desempenharam um papel perturbador nesses procedimentos. Médicos avaliavam os detentos para determinar se estavam aptos, do ponto de vista médico, a serem torturados, além de tratar as vítimas após a brutalidade. Prisioneiros vivos eram mais úteis para a CIA que mortos. Eles, às vezes, tinham um papel mais ativo nos crimes dos locais secretos, torturando prisioneiros ou usando conhecimentos médicos para ajudar a equipe a criar métodos mais eficazes. Advogados tanto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América quanto da CIA ajudaram a lubrificar as engrenagens da máquina de tortura. Eles avaliavam cada método de tortura antes, garantindo que se enquadrasse na nova definição de interrogatório aprimorado. A CIA também garantiu que todos os envolvidos recebessem imunidade legal por suas ações, não importando o quão brutais essas ações fossem. Todos esses arranjos permitiram que os locais secretos continuassem funcionando como infraestruturas autossuficientes de abuso e dor. Khalid Sheikh Mohammed, um dos detentos mais notórios, foi transferido por locais secretos da CIA e submetido a tratamentos extremamente duros. Ele foi submetido ao afogamento simulado, mantido nu e privado de sono por até 180 horas, agressões verbais e físicas, forçado a posições de estresse e submetido ao walling, empurrão contra a parede para intimidar. Tudo isso era considerado totalmente aceitável desde que houvesse um médico supervisionando. O mesmo vale para torturas que tinham uma conotação sexual ameaçadora, como a infusão retal. Nessa tortura, usada quando um detento entrava em greve de fome, a comida era triturada e inserida à força no reto dele. Uma experiência que podia ser tão humilhante quanto dolorosa para as pessoas submetidas a ela. Muitas punições nos locais secretos tinham elementos sexuais. Funcionários estavam sempre vestidos, enquanto detentos eram frequentemente obrigados a ficar nus a qualquer hora. E a tortura psicológica às vezes podia até superar o que estava acontecendo fisicamente. No Centro de Inteligência George Bush, em Langley, Virgínia, o Centro de Contra-Terrorismo da CIA afirmou que ameaçar familiares de detentos para obter informações era legal, desde que as ameaças fossem condicionais. Alguns alegaram que o design isolado e sigiloso do local, feito para extrair informações sem supervisão, tornava o abuso quase inevitável. Em 2004, Robert Lifton mencionou isso ao tratar de situações que levam a atrocidades. O que nos leva diretamente ao que consideramos o local secreto mais perturbador que surgiu da guerra ao terror. Um local secreto próximo a Cabul, no Afeganistão, com codinomes Fossa de Sal e Cobalto. Esses nomes eram desconhecidos pelos detentos, que só chamavam de prisão escura. Essa prisão escura e isolada no deserto afegão era um verdadeiro inferno para quem estivesse lá. Ao todo, 20 celas estreitas com paredes e chão de concreto, sem cama. Cada momento ali gerava extremo desconforto. Em 16, celas argolas de metal nas paredes mantinham os prisioneiros acorrentados como cães. As outras 4 celas foram projetadas para privar do sono. Prisioneiros eram pendurados pelos pulsos em barras presas ao teto e forçados a ficar suspensos por horas. Em termos de comodidades, se você estivesse em uma das 16 celas, era obrigado a fazer suas necessidades em um balde e depois ficar lá com um cheiro. Se você estivesse pendurado na barra acima, teria que usar uma fralda se tivesse sorte, e se não tivesse sorte, uma fralda improvisada de fita adesiva feita pelos soldados residentes, além da fralda de fita adesiva. Você ficava nu o tempo todo, trancado na escuridão total, onde as paredes e o chão gelados pareciam morder sua pele. Mesmo fora das celas de privação de sono, descansar era impossível. Música alta tocava o tempo todo na instalação. O prisioneiro Gul Rahman foi encontrado morto de frio em sua cela em novembro de 2002, menos de 70 dias após a abertura da instalação. Antes de morrer, ele sofreu 48 horas sem sono, foi espancado, sem comida, água e submetido a outras torturas. Quando encontraram seu corpo na cela, ele usava só fralda e meias. Segundo relatos, o gerente do Black Site, Matthew Zerbel, era inexperiente e sádico. A instalação atingiu sua capacidade máxima de prisioneiros em um mês. A música alta e a escuridão eram um toque pessoal de Zerbel. Ele ligou todas as luzes das celas a um só interruptor, controlando tudo. A maioria das torturas era supervisionada pelo agente da CIA Mark Zerbel. Trabalhando com James Mitchell e Bruce Jensen,
psicólogos americanos que criaram o programa de interrogatório aprimorado da agência. Reclamações dos prisioneiros sobre condições e abusos de direitos humanos eram descartadas como técnicas de resistência da Al-Qaeda. Essa era uma maneira estranha de colocar a situação, já que, mais do que apenas membros da Al-Qaeda tentariam resistir a serem ativamente torturados. Essas atitudes que guiavam o tratamento dos prisioneiros nesses locais secretos levaram à morte de Rahman. A saúde debilitada do homem foi vista, em vez disso, como um sinal de que sua resistência estava se quebrando. Os agentes acreditavam que isso levaria ao sucesso nos interrogatórios, em vez de ele simplesmente morrer de frio em sua cela, sem isolamento. Foi enterrado em uma cova sem identificação pouco depois. As pessoas por trás do cobalto achavam que Guantánamo era um compromisso onde os caprichos dos prisioneiros comandavam o espetáculo. Tudo sobre o cobalto, o tamanho, o design das celas e as condições de frio, escuridão e ruído constante foram feitos para desmoralizar e quebrar qualquer preso desde o início. É, de certo modo, o ideal platônico do local negro da CIA após o 11 de setembro foi fechado apenas em 2021, quando o exército dos Estados Unidos da América saiu do Afeganistão e o Talibã retomou o controle. Quando as tropas partiram, grandes partes da base foram destruídas para evitar que caíssem nas mãos do inimigo. Mas seu legado sombrio, como o de outros locais secretos da CIA, seguirá vivo, principalmente na mente de quem sofreu tortura e abuso ali. Nós revelamos onde a agência esconde suas prisões secretas, mas isso é apenas parte da história. Veja as 10 operações secretas mais insanas da CIA para descobrir missões que eles esconderam do mundo. Ou clique neste vídeo.